Ouvintes da Band News FM, ligados e sintonizados por aqui, esse é o nosso quadro Na Trilha do Pódio, sempre voltado aos esportes olímpicos do Brasil. E olha que essa temporada de 2026 não vai ter folga nenhuma, tá? Ao longo de todo o ano por aqui, informações com muitos eventos, Comitê Olímpico do Brasil envolvido em várias missões mundo afora. E claro que aqui na Band News, a rádio mais olímpica do Brasil, você fica por dentro de tudo. E o nosso convidado agora na programação é o presidente do COB, Marco Laporta, que recentemente completou esse primeiro ano de gestão à frente do COB. Tem muita coisa para a gente falar, com Olimpíada de Inverno, preparação de Jogos Olímpicos da Juventude, Jogos Sul-Americanos. Presidente, é uma honra recebê-lo aqui na programação da Band News FM, em meio a um calendário tão apertado, por ter encontrado um espacinho também nessa agenda. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Imagina, é um prazer enorme estar falando com o pessoal da Band News e bater um papinho de mundo olímpico, né? Dos eventos, dos desafios que o Comitê Olímpico tem pela frente. A Band que está sempre nos apoiando, sempre dando espaço para o esporte olímpico, e isso é muito importante. Quanto mais espaço a gente estiver para os nossos atletas, melhor vai ser o nosso retorno. 2026 é um ano de Olimpíada, né? Agora, a partir do dia 6 de fevereiro, teremos já a janela dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, com 2 locais de competição, Milão e Cortina d'Ampezzo. Como é que está a preparação, presidente? A mala já está pronta também para poder acompanhar um pouquinho da nossa equipe brasileira que vai estar representando o país nessa Olimpíada de Inverno, e qual é a expectativa também para essa participação? A preparação está toda, né? Estamos na reta final, já estamos com a equipe lá do COB, já tratando toda a logística lá na Itália, preparando tudo. A mala está ainda pensando em ser feita, mas a gente vai receber todo o material da Adidas e da Moncler, a gente vai receber lá em Milão. Então, os preparativos agora é aquela história. Essa reta final, ela é muito importante para que a gente não erre. Então, a gente costuma falar muito isso, esses detalhes finais agora, você pode nos aproximar da medalha ou pode nos afastar da medalha. Então, todo cuidado agora é pouco, é uma delegação recorde de 14 atletas, e isso mostra a evolução que o esporte de inverno vem tendo no Brasil, e mais do que uma delegação recorde, é uma delegação com possibilidade de disputar a medalha. Eu acho que isso faz toda a diferença, e é um trabalho muito bem feito, e que não vem de hoje, vem de longo tempo, começou lá em 1992, e hoje estamos aí pela primeira vez pensando na possibilidade de disputar a medalha. Como é que o senhor olha para todo esse trabalho que foi feito também, olhando para as modalidades de uma Olimpíada de Inverno, para que a gente pudesse chegar a essa participação recorde também, né, Laporta? A gente está falando de 14 atletas, mais um reserva. O Brasil nunca teve uma quantidade dessa numa Olimpíada de Inverno. Como foi possível chegar a esse número? Eu vou te confessar que antes de conhecer profundamente, entrar no COB como vice-presidente, eu era um pouco cético em relação ao esporte de inverno, né? Aquele questionamento que a gente faz, né? Como é que um país tropical pode pensar em esporte de inverno? E aí, quando eu fui entrar no COB, fui conhecendo o trabalho que faz a Confederação de Esporte na Neve, Confederação de Esporte no Gelo, eu fui entendendo que realmente havia um espaço ali de crescimento para o Brasil, né? E a gente falou muito na campanha, eu e a Iane, do quanto que era importante dar o apoio a essa modalidade, porque são modalidades olímpicas, precisam ser apoiadas. Então a gente intensificou esse apoio e chegamos agora com chance de medalha. E se você parar para pensar, o Brasil é um país tropical. Na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, você tem México, você tem Jamaica, que nunca participaram em outras edições, mas não se aproximaram. Então, país tropical hoje, que tem uma força no esporte de inverno, é o Brasil. Então, isso é muito interessante, é um trabalho que vem de longo prazo e que a gente vai colhendo os frutos agora. E acho que tem potencial para evolução. Para a próxima edição, que assim seja. E eu estava até conversando com a Iane Marques também, que essa edição na Itália, ela tem um desafio logístico muito grande, né? De Milão até Cortina d'Ampezzo, né? Nos Alpes italianos, a gente tem uma distância superior a 400 quilômetros. Então, envolve também um trabalho muito bem organizado, né? Tudo ali nos mínimos detalhes para que, como o senhor já disse há pouco, seja tudo feito com 100% para não correr risco de impactar em nada também esportivamente para os atletas. O quanto muda para quem está desse lado logístico, né, o lado da organização, de quem está chefiando tudo isso também, uma logística de Olimpíada de Inverno para uma Olimpíada de Verão, presidente? Nesse caso específico, a questão das baixas temperaturas são cuidados que você tem que tomar. Mas nesse caso específico da Itália, as distâncias são muito grandes, né? E são distâncias que elas não são grandes só na questão de
de quilometragem, questão de tempo, porque são estradas difíceis, sinuosas. Por acaso, antes de vir aqui para a entrevista, estava conversando com a equipe que já está lá e está com muita nevasca, estradas estão fechando, então já começa a ter uma preocupação de contactar as autoridades para que façam um trabalho de limpeza, para que o material possa chegar. Então, distribuir esse material, o material chega em Milano, é distribuído pelas bases, pela nossa equipe logística. Os materiais que eu estou falando, uniforme dos atletas, material de apoio para treinamento. Então, a gente precisa montar toda essa operação que é dificultada exatamente por essas condições de tempo mais fria. O esporte de verão é uma competição maior. Estou falando de uma estrutura para 300 atletas, uma estrutura para 14 atletas. Mas os desafios que apresentam os esportes de inverno em relação às temperaturas e às condições de estradas, eles são bastante importantes, bastante significativos. Mas a equipe, ela vem trabalhando há muito tempo. Nós designamos o chefe de missão, o Emílio, que é o presidente da Confederação Brasileira de Desporto de Gelo, que não por acaso tem familiares, a família é oriunda de Cortina d'Ampezzo, fala italiano. Então isso a gente pensou nesse perfil. Facilita. E conhece profundamente o esporte de inverno. Então a gente tem essa tranquilidade de ter uma pessoa à frente da missão, liderando a missão, que conhece profundamente a região. Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporta é o nosso convidado aqui na programação da Band News FM, no nosso quadro Na Trilha do Pódio. E de vez em quando, presidente, nas entrevistas assim, eu ativo o meu modo torcedor, né? Vamos comemorar a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno? Rapaz, o diretor de esporte ele vai matar se eu responder, porque ele falou assim, não se comprometa. A expectativa é muito grande, né? Eu estou acreditando muito, torcendo os resultados... Lucas, principalmente, tem sido muito regular. A Nicole tem evoluído bastante nas últimas provas. Acho que ela vai chegar em condições de disputar a medalha. E vamos torcer. Tem o Pet, então acho que a gente tem condições de... É chance real, isso que é mais bacana, né? É chance real de obter a medalha e fazer o melhor resultado, que é a da Isabel Clark, o 9º lugar, superar esse resultado. Isso a gente sempre mostra evolução. Eu costumo fazer uma comparação em relação ao esporte de verão e esporte de inverno. Esporte de verão, a gente fica muito feliz quando a gente aumenta o número de atletas classificados. É uma comemoração, poxa, batemos o recorde, de Tóquio para Paris caiu, a gente ficou preocupado. No esporte de inverno, ele é muito mais importante. Por que esse aumento é muito mais importante? Porque nós estamos saindo agora de 10 para 14, um aumento de 40%, né? Isso mostra a evolução do esporte de inverno no Brasil, né? O esporte de verão ele já está aí, consolidado, a gente sabe. Precisa evoluir mais em uma ou outra modalidade, mas o esporte de inverno são esportes em crescimento. Então, quando você salta de 10 para 14, numa edição de Jogos Olímpicos, significa que o trabalho está sendo bem feito. Então, esse dado para a gente é significativo. Presidente, essa Olimpíada de Inverno, né, toda a missão que já foi montada pelo Comitê do Brasil, também pensando na participação na Itália, abre o segundo ano da sua gestão, né? 2025 tivemos esse primeiro ano de muito trabalho à frente do COB. Queria ouvi-lo em relação a um balanço que vocês tiveram até nessa primeira temporada e se é um ano até de adaptação para vocês também, né? Tem um período de transição para que vocês tenham ciência de tudo que o COB já estava à frente em termos de organização também, um balanço então desse primeiro ano e talvez os grandes desafios assim que vocês tenham enfrentado e que virando o ano de 2025-26 vocês tenham olhado para trás e esses já foram cumpridos, vamos poder olhar para frente agora com calma também. Eu acho que a palavra-chave para esse ano que a gente passou foi aprendizado, né? A gente aprendeu, entendeu a função, qual a função do presidente, como é que é a função do vice-presidente, como que a gente devia se portar dentro da ideia que eu e a Iane queríamos trazer para o COB. E foram muitos desafios, foi um ano muito intenso, um saldo extremamente positivo. Tivemos várias ações, uma ação que realmente não estava prevista, que teve que a gente fazer uma mudança de rota, foi a questão da candidatura do Rio de Niterói ao PAN 2031. Isso não estava no nosso programa, no nosso projeto de gestão, mas recebemos das confederações, das cidades de Niterói, nos empenhamos ao máximo, saímos de um ambiente totalmente desfavorável, num jogo que estava praticamente perdido e quase ganhamos, perdemos por 2 votos. Então, assim, eu acho que eu não vou dizer que atrapalhou, né? Mas talvez interferiu nos processos que a gente precisava fazer, mas ao mesmo tempo nos ajudou numa questão que a gente percebeu que o Brasil precisava melhorar, que é o seu posicionamento internacional. O Brasil se afastou muito dos outros países, dos organismos internacionais. Então essa possibilidade da gente
correr atrás de votos para o PAN 2031, nos aproximou dos comitês olímpicos, nos aproximou da Panam Esportes. Então, a gente acabou antecipando algo que a gente queria fazer mais para frente. Então, hoje o Brasil ele tem um posicionamento muito importante na América, se posicionou de maneira fundamental com essas... Hoje é conhecido por todos os comitês olímpicos, a gente conversou com os 41 comitês olímpicos, 40, né? E depois fomos para a Europa, fomos ao COI, fomos recebidos pela presidente do COI, reunimos com todas as áreas do COI, apresentamos, fomos para ouvir, acabamos sendo ouvidos, apresentamos todo o trabalho que a gente estava fazendo. Fomos a Portugal, fomos à Espanha, fomos à Arábia, então acabou que a gente fortaleceu muito a relação internacional. Internamente, a gente deu partida em 2 projetos que a gente julga muito importante. Primeiro é em São Paulo, você ter a área comercial do COB voltada para São Paulo. Então a gente montou esse projeto, já começou a funcionar com uma agência comercial do COB funcionando aqui em São Paulo. E em Brasília, a gente precisava ter uma presença mais política. Então a gente foi para Brasília, fizemos contato com os deputados, com os senadores, com os governos, fizemos aquela aprovação da lei de incentivo ao esporte, que foi fundamental, onde o COB liderou o processo. Então, acho que a gente hoje, o balanço de 2025, desse primeiro ano de gestão, é um balanço onde o COB hoje, ele voltou a ser respeitado internacionalmente, voltou a ser conhecido internacionalmente. Hoje tem uma presença forte em Brasília, em São Paulo uma presença comercial forte. E para fechar, os resultados esportivos foram muito bons. Deu conquistar 20 medalhas no ano pós-olímpico, você tirando aí 4 medalhas da Rebeca, que não competiu, você tirando o futebol. Então, foram resultados que nos deixam, assim, confiantes para Los Angeles, né? E acho que agora é tentar seguir agora o nosso caminho, já com esse ano de aprendizado que a gente teve. Por ser um primeiro ano desse ciclo olímpico, esse número de 20 medalhas até surpreendeu de certa maneira, presidente? Me surpreendeu, não vou mentir para você, me surpreendeu. Eu estava muito preocupado depois de Paris, eu falei isso em muitas entrevistas, com o resultado de Los Angeles, porque a gente percebeu que os medalhistas, as chances de medalha do Brasil em Paris eram praticamente as mesmas de Tóquio. Então, e atletas 4 anos mais velhos e que projetavam as mesmas chances para Los Angeles 4 anos mais velhos, né? E sem ter uma Rebeca por inteiro, que já declarou que vai disputar apenas 2 provas. Então a gente começou a se preocupar com esse resultado, com a manutenção do resultado internacional do Brasil. Mas fomos surpreendidos com o aparecimento de novos nomes, que trouxeram uma confiança maior. Na verdade, assim, nem novos nomes, né? Nomes que talvez não estavam se destacando no ciclo passado e agora começaram a crescer. Como é o caso da Maria Clara, como é o caso da Beatriz no boxe, como é o caso do Henrique no taekwondo, como é o caso do Miguel no triatlo e vários outros. Tem aquelas modalidades que sempre nos confirmam, né? No caso do vôlei de praia. Então a gente tem hoje um cenário muito mais favorável em relação ao que a gente pensava que tivesse no final ali de 2024. Presidente, ainda sobre novidades, né, desse ano de 2025 e olhando para a primeira temporada de gestão de vocês à frente do Comitê Olímpico do Brasil, entre as novidades tivemos o lançamento do Laboratório Olímpico, né? E aí eu queria te ouvir justamente sobre investimentos, né? O que mais o COB tem aí no radar, na mira não só de 2026, mas talvez até para 2027, pensando em investimentos que colaborem esse avanço, enfim, dos atletas pensando no ciclo até Los Angeles? A gente tem um mantra dentro do COB que, assim, todo mundo que chega para trabalhar no COB, no seu dia começa o seu expediente, ele tem que se perguntar o que eu vou fazer hoje para melhorar a performance do meu atleta. Então a gente considera que todo mundo que trabalha no Comitê Olímpico, ele tem uma responsabilidade na preparação do atleta. Então, você falou especificamente do Laboratório Olímpico. Hoje o Comitê Olímpico tem, lá no Rio de Janeiro, no Maria Lenk, um centro de treinamento do time Brasil, que é espetacular. E que me deixou muito triste quando eu, há um ano atrás, em janeiro de 2025, eu fui visitar, ainda na transição ali, sem ter assumido, e vi vazio. Eu falei, não, isso aqui não pode estar vazio. Então, a gente começou a trabalhar para que realmente fosse utilizado. E aí, um ano depois, voltamos agora lá em janeiro, e eu cheguei em janeiro, tive a felicidade de ver taekwondo treinando, o boxe, a vela, outras modalidades, usando já desde o início, o tempo todo, esse treinamento. E aí, qual é o próximo passo agora? É expandir, capilarizar esse apoio do COB para outros centros de treinamento. Então, nós já terminamos já a formatação do projeto de certificação de centros de treinamento.
para que a gente possa abrir outros núcleos de treinamento para que os atletas não precisem ir ao Rio de Janeiro, para poder usufruir dessa estrutura do COB. Então a gente está pensando, abrindo outras possibilidades em diferentes regiões para que esse atleta possa ser atendido. Marco Laporta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, nosso convidado aqui na programação da Band News FM. E claro que a gente sabe, né, presidente, que é sempre um trabalho feito a longo prazo. Então a gente olha muito para Los Angeles, mas vocês já estão de olho também em Brisbane, né, 2032, na Olimpíada que será disputada na Austrália. Mas olhando para 2028, a gente tem aí um período de praticamente 2 anos e meio, né, até o início da próxima edição olímpica. Como é que está esse planejamento, essa organização? Surgem ajustes constantemente, o COB tem conseguido seguir talvez um planejamento inicial, o que Los Angeles até tem colocado e tem imposto como maior dificuldade nessa logística brasileira? Eu acho que uma diferença básica de Los Angeles para Paris e Tóquio, na montagem da missão, da estrutura, é realmente a questão financeira. Eu acho que o custo vai ser mais alto, então a gente precisa realmente, e já vemos trabalhando há muito tempo para buscar uma forma de propiciar o nosso atleta as melhores condições de treinamento quando estiver lá em Los Angeles, ao mesmo tempo sem, obviamente, dentro do orçamento que a gente possa atender. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, negociação com universidades, com colégios, para ter estrutura de treino. Então, esse é o trabalho fundamental que a gente está fazendo nesse momento. É a montagem da estrutura em Los Angeles. Em paralelo, a gente já tem mapeado os atletas, dividindo em várias categorias, que a gente está realmente visualizando que vão chegar em Los Angeles, né? A gente tem uma conta básica que para cada medalha que você quer conquistar, você tem que ter 4 chances. Entendeu? Então, se você quer conquistar 20 medalhas, você tem que ter 80 chances. Então, a gente tem mapeado isso e conversa com as confederações. Olha, aqui nós temos uma chance de medalha. Como é que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar juntos para que a gente possa potencializar essa chance e chegar forte, para que a gente possa chegar realmente com essa chance de medalha. Então, esse trabalho que a gente tem feito agora, que a gente fez em 2025, porque a corrida olímpica começa agora, em 2026. A maior parte do sistema classificatório começa agora, seja por classificação direta, seja por pré-olímpico, seja por ranking. Então é agora que a gente começa a efetivamente entender o que cada atleta precisa, ver as necessidades, para que a gente possa, junto com a confederação, dar o suporte para chegar a equipe muito forte lá em Los Angeles. Claro que talvez o grande objetivo em Los Angeles seja quebrar o recorde de medalhas de Tóquio, né, onde foram 21 pódios conquistados por atletas brasileiros. O senhor agora falou sobre chances, né? Para aumentar o número de medalhas, aumenta-se também o número de chances. Hoje temos quantas chances nessa visão do COB, presidente? Hoje nós temos já essas 80 chances, já um pouquinho mais até. Nós temos diferentes tipos de chances. Tem chances reais, a gente classifica em vários níveis para que a gente possa entender como um tem a chance mais remota, a gente consiga jogar para uma chance mais próxima, né? Temos modalidades que em Paris a gente esperava muito, que é o caso do boxe, e entregou menos do que a gente esperava, que a gente espera, já mostrou no Mundial que tem muito para entregar, então corrigir o erro e entregar realmente a capacidade que eles têm, são atletas de muita qualidade, então acho que podem entregar mais. O judô veio com uma nova geração muito boa, muito importante. O taekwondo deu um show no Mundial agora, mostrou que vai chegar forte. Atletas que já bateram na trave em Paris, como a Ana Sátila, o Calderano, o Marcos Vinícius do tiro com arco, e que vão chegar mais fortes, mais experientes. Então eu acho que mapear esses atletas para que a gente possa trazer outros para esses que já são a realidade, e junto a gente poder construir essas chances reais de medalhas. Conversamos também com a Yane Marques, né, e a gente pôde falar um pouquinho sobre esse desejo e o trabalho do Brasil de transformar o país numa potência olímpica, e o COB fala muito também de uma nação esportiva, né? Hoje a gente olha para muitos rankings mundiais e temos brasileiros na primeira colocação. O caso da Maria Clara Pacheco no taekwondo, o Iago Dora, que foi campeão mundial de surf no ano passado, o Calderano, que está sempre entre os asiáticos ali, é uma coisa até meio extraterrestre, assim, o que faz o Calderano no tênis de mesa. Isso tudo, de termos brasileiros entre os líderes do ranking, muitos até na primeira colocação, já é um reflexo desse trabalho, desse objetivo de transformar o país numa potência olímpica e também em uma nação esportiva? Sim. Um dos pontos chaves de a gente quer transformar numa nação esportiva é você ter o maior número de modalidades medalhistas, né?
Países que são considerados potências esportivas, aqueles que estão no top 10 do quadro de medalhas, eles têm normalmente 19 a 20 modalidades medalhistas nos jogos. Qualquer cor de medalha. Eles medalam em 19 e 20 modalidades. Tirando ali a Holanda, que é um trabalho muito bem feito e muito focado em algumas modalidades, são 12, é número parecido com o nosso, 12 e 13. Mas medalham muito em modalidades que oferecem um número de medalhas, como remo, canoagem. Então eles conseguem subir bastante nisso. Então a gente precisa aumentar esse leque de modalidades, né? Esse é o trabalho que a gente fala da nação esportiva. Tem cada vez mais a população praticando esportes diferentes, né? Você citou o Calderano. Outro dia ele foi lá com a gente, esteve lá com a gente no COB, a gente estava almoçando e eu falei um negócio que realmente é muito interessante. A gente sempre acompanhou nos 2 últimos ciclos, a gente falava assim, o Calderano tem que ficar entre os 4 para fugir do chinês antes, né? Para você não pegar um chinês numa quartas de final, né? Ele não precisa mais disso. Sim. Porque ele já ganhou tantas vezes de tantos chineses que essa conta não precisa mais. Ele sabe que ele tem a capacidade. Então isso é uma evolução. Bateu na trave lá em Paris, mas eu acho que cada vez mais ele vai entendendo e acreditando que ele acredita hoje que ele pode pelos resultados que ele vem tendo. Então acho que é isso que é o trabalho agora, né? De ter esse mapeamento desses atletas e dar condições para que eles acreditem no trabalho. E, presidente, entre todas as competições em que o Comitê Olímpico do Brasil está envolvido agora também para esse ano de 2026, eu queria chamar a atenção para 2 e não necessariamente para a gente falar sobre elas, mas o quanto elas são importantes nesse projeto brasileiro. Teremos 2 mundiais no Brasil nesse ano, né? Mundial por equipes da marcha atlética, agora no mês de abril em Brasília, e já em março os mundiais do skate também, o street e o parque, que serão disputados aqui em São Paulo. E são 2 modalidades em alta. O Brasil no skate, enfim, dispensa apresentações, não só com a Raíssa, mas com toda a equipe muito jovem do Brasil e que pode render ainda bons frutos. E o Caio também, que não precisa de nenhuma explicação, o que ele fez conquistando a prata em Paris, campeão mundial nos 20 quilômetros no ano passado. Quanto é importante para o Brasil, pensando nesse projeto, também receber eventos dessa magnitude? A pergunta muito boa, né? A gente acabou de conversar com as confederações e aprovamos um fundo especial para investimento para a realização de eventos, né? Por quê? A gente entende que a realização de eventos ela traz um ganho técnico, visando a classificação para os Jogos Olímpicos, e também traz um ganho de massificação e conhecimento da modalidade junto à população, né? Mas é muito importante que esses eventos que venham tragam resultado também. Não adianta eu trazer um evento em que o Brasil não consegue chegar entre os 30, 40 primeiros, né? Então a gente tem motivado muito. E uma competição do skate, em que o Brasil é uma potência, uma competição da marcha atlética, que o Brasil tem um campeão mundial, entrega tudo isso. Então acho que motiva cada vez mais, como foi o Mundial de Ginástica Rítmica ano passado. Então entrega muita visibilidade para a modalidade e entrega resultado. Então essa é uma receita que a gente apoia, essa iniciativa das confederações, e incentiva para que eles façam cada vez mais. Já tem na mira novos mundiais, quem sabe aqui no Brasil? Tivemos muitas solicitações, vamos ter um trabalho enorme para tentar destrinchar isso. Tem algumas modalidades que estão sediando eventos menores, por exemplo. O triatlo vai ter uma Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Etapas, né? Etapa, que vale pontos para o ranking olímpico. A esgrima pediu também uma classificatória. O boxe tem uma Copa do Mundo em Foz do Iguaçu. Então são eventos que a gente procura apoiar para que possa desenvolvimento. Mas acho que de mundial são só os 2 mesmo. Perfeito. Presidente Marco Laporta, à frente do Comitê Olímpico do Brasil, gentilmente nos atendendo e batendo esse papo aqui no nosso quadro Na Trilha do Pódio, dentro da programação da Band News FM. Presidente, muito sucesso, boa sorte agora acompanhando a nossa equipe nos Jogos Olímpicos de Inverno lá na Itália, e que sejam 2026 com muitos resultados positivos, assim como já foi também 2025. Portas da Band News FM sempre abertas. Obrigado pela participação. Muito obrigado. A gente agradece cada vez mais essa visibilidade para o esporte olímpico. E com certeza, estamos indo com muita vontade. E a gente vai, se Deus quiser, daqui a um mês estar comemorando essa medalha inédita, uma medalha gelada de inverno. Presidente Marco Laporta, que agora vai correr para o guarda-roupa, vai tirar todos os casacos necessários para encarar o frio, quem sabe temperaturas negativas também em território italiano. E claro que a gente segue acompanhando tudo aqui na Band News FM, a rádio mais olímpica do Brasil. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.